Vamos começar primeiro o que é Apocalipse. De onde surgiu esse negócio? Ou revelações, Ou revelação. Lê para mim Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Só até aí, tá bom. Só até aqui. Só até aqui. Olha bem, essa palavra que você leu em revelação, até trouxe a Bíblia em grego aqui. Em grego está Apocalipsis tu Iesu Cristo. Apocalipse. Então, em grego tem a palavra apocalipsis. De onde veio essa palavra apocalipsis, que a gente aportuguesa como apocalipse? Vou ensinar grego para você e para todo mundo aqui. É fácil. A palavra em grego como é? Apocalipsis. É bem parecido. Bem parecido, fala apocalipse. Na verdade, apocalipse é uma palavra grega que nós aportuguesamos. Entendi. É igual e-mail, que é uma palavra americana que nós aportuguesamos, né? E-mail. A gente fala e-mail, né? É verdade, já virou... Virou internet, né? A gente fala internet, né? Ainda põe um ti no final. Apocalipse é a junção de duas palavras em grego. Então, para ficar mais didático para a galera em casa, eu vou explicar essas palavras. Vamos aprender uma primeira palavra em grego aí. A palavra apó. Apó significa algo que está distante de. Que está distante, para fora de. Por exemplo, apóstolo, aquele que foi enviado para longe. Isso é o significado de apóstolo? Apóstolo, aquele que foi enviado para longe, é um emissário. Apostasia é quando você quebra a aliança, você sai para longe, você rompe com alguém que você tinha vínculo. Né? Apoteótico, que está longe nas alturas, e assim por diante. Apogeu que está distante da terra. Gel é terra, apogeu. Então, apó, distante de, ok? Outra palavra que eu quero que o pessoal aprenda é a palavra eu. Tá certo? Eu, em grego, significa bom. Por exemplo, eutanásia, boa morte. Eulália, boa fala. Eugênia, bom nascimento. Eunice, boa vista. Tudo é eu. Agora, calipto significa sombra, cobertura. Calipto é sombra, cobertura em grego. Se eu juntar eu com calipto, forma que palavra? Eucalipto. É verdade. Boa sombra. Entendi. Boa cobertura. Começa a fazer sentido. Tá vendo? Nós aprendemos 3 palavras aqui em grego. Aprendemos apó, aprendemos eu e aprendemos calipto. Então, apó significa para longe de, eu significa bom, calipto significa sombra. Eucalipto, boa sombra. Se eu tirar a palavra eu, fica apocalipto, para fora da sombra. Isso. O que está fora da sombra está às claras, está iluminado. Então, apocalipse significa aquilo que saiu das sombras, aquilo que está claro. Revelado. O que é revelado é a tradução literal de apocalipse em latim. Velo é o que está coberto. Revelo é o que está descoberto. Então a palavra apocalipse, ela não significa uma coisa obscura, uma coisa tenebrosa, fim do mundo. No apocalipse significa justamente o que é revelado. Por isso que na nova versão internacional, e eu estou com a nova Almeida atualizada aqui também, revelação de Jesus Cristo, Apocalipse tu Iesu Cristo. Agora, no grego, quando fala Apocalipse de Jesus Cristo, você pode ler isso de 3 maneiras. E as 3 estão corretas e não são excludentes. Apocalipse de Jesus Cristo significa um apocalipse que pertence a Jesus Cristo. Um apocalipse dele, tá certo? Apocalipse de Jesus Cristo. Apocalipse sobre Jesus Cristo. Apocalipse sobre Jesus Cristo. E a terceira maneira é o próprio título, o Apocalipse de Jesus Cristo, ou seja, que Deus deu para mostrar aos servos as coisas que em breve deverão acontecer. Agora que a gente aprendeu o sentido da palavra Apocalipse, de onde que veio essa ideia de escrever de maneira tão complicada assim? Porque parece um paradoxo. Ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês aqui, que Apocalipse significa algo que está revelado às claras, parece que em toda a Bíblia o lugar que Deus é menos didático é no Apocalipse, porque é complicado de entender, né? Por que disso? Eu vou explicar a vocês. Na Bíblia tem profecias. E as profecias, o profeta era chamado às vezes para denunciar um rei. Como, por exemplo, o profeta Samuel, que chegou lá e denunciou Saul, o rei de Israel. O profeta colocava o dedo na cara do rei e falava, você está errado. O profeta, às vezes, revelava uma coisa que estava acontecendo aí.
Só que por volta do 7º século antes de Cristo, aproximadamente, 7º século, final do 8º, início do século 7º antes de Cristo, começou a haver um desdobramento da profecia clássica, uma modificação. Essa modificação foram o surgimento de trechos e depois livros, como o livro de Daniel, de profecias que eram apocalípticas e não eram mais clássicas. Qual a diferença de uma para outra? Eu vou dar um exemplo. A profecia clássica começa geralmente com uma expressão, assim diz o Senhor. É. A profecia apocalíptica, ela começa assim, eu vi e ouvi. A profecia clássica é uma denúncia, na maior parte das vezes, presente. É o profeta que chega até o rei e fala, rei, você está em adultério. Como João Batista chegou para Herodes e falou, você está em adultério, você está pegando a esposa do seu irmão. É uma profecia clássica, eu estou te denunciando uma coisa de agora. O Apocalipse, ele fala mais de coisas que vão acontecer no futuro, ou dali até o futuro. A profecia clássica, ela é direta. A apocalíptica, ela é codificada. Fala através de parábolas. A profecia clássica, geralmente, é escrita em prosa. A apocalíptica é escrita em poesia. E por que essa profecia apocalíptica se tornou necessária, diferente da clássica? Porque você tinha reinos que estavam dominando Israel. Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, e eles agora tinham que denunciar poderes opressores de maneira camuflada, como eram as músicas do Brasil na época da ditadura. Que tinha que falar nas entrelinhas, né? Do governo, sem o governo perceber. Então, por exemplo, afasta pai, de mim, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. A gente pensa que está falando do Jesus lá no... Não, o autor foi muito perspicaz, porque ali, na verdade, ele não está falando de Jesus com o cálice, é cálice shut up, é o verbo, é o imperativo. Você está proibido de falar. Proibido de falar. Então, apocalíptica era mais ou menos isso aí. Esse nome apocalíptica é um nome que Frederick Luke, que é um autor alemão, que deu esse nome para esse tipo de literatura. Então já aprendemos que é um desdobramento da profecia clássica que surgiu desse modo. Tem pelo menos 4 maneiras de entender o Apocalipse. A primeira maneira é a que a gente chama de preterista. Preterista, pretério, passado. Os teólogos que interpretam o Apocalipse de maneira preterista acham que as profecias do Apocalipse se cumpriram todas no 1º século. Não tem nada de futuro. Para acontecer. Tem muitos teólogos católicos, por exemplo, que são preteristas. Muitos falando deles. do Império Romano, estava falando... Exatamente. A besta do Apocalipse adianta quem era, Nero. Tá. Acabou. Não tem nada de futuro, é ridículo. Então esse é o preterista. O oposto do preterista? Futurista. É aquele que pensa que o Apocalipse é em 90% questões futuras, o futuro escatológico, é o fim dos tempos, aquela coisa toda, não tem nada durante a história. Existe um terceiro grupo, eu faço parte dele, que é o grupo historicista. Ele acha que o Apocalipse vai se cumprindo aos poucos ao longo da história humana, desde a época de Jesus até o fim dos tempos. E que a gente está nesse percurso. A gente está nesse percurso. Entendi. E o último grupo é o grupo idealista, aquele que ele é atemporal. Ele acha que o Apocalipse é apenas uma grande parábola. Ah, tá. Tudo são símbolos para ter um entendimento sobre outras coisas. Exatamente. Terrenas. Então, por exemplo, se o Apocalipse está denunciando a besta como um poder opressor, eu posso usar aquela mesma pregação para denunciar, sei lá, o ataque de um país sobre o outro. Eu posso usar aquilo ali para denunciar a opressão do capitalismo. Entendi. Eu posso usar para qualquer coisa. O que importa é a mensagem daquilo. Então vamos recapitular aqui as 4. Então, preterista, passado. Futurista, joga tudo pro futuro. Historicista, ao longo da história. E o idealista não tem história. Que legal, você entendeu a besta do Apocalipse como sendo sua sogra? Parabéns para você. Você entendeu? Então, quer dizer, cada um entenda como quiser. Agora que a gente já entendeu essas formas, eu vou dar para vocês uma colinha de como a gente pode interpretar o Apocalipse. Existem algumas maneiras. Primeiro, quando o próprio Apocalipse dá a interpretação do símbolo dele. Vou dar um exemplo. Aqui em Apocalipse capítulo 11, aí o Vilela vai me ajudando aqui na leitura dos textos aqui, viu, Vilela? Capítulo 11. Na verdade, o capítulo 17. Tá. Apocalipse. Essa Bíblia, como está novinha, as páginas estão demorando um pouquinho a passar a minha aqui. A mulher montada na besta. A mulher montada na besta. Olha o que diz aqui, por exemplo.
Olha aqui, por exemplo, o verso 15. Essa mulher montada na besta, ela estava montada sobre muitas águas. O próprio anjo vai explicar o que são as águas. 17, verso 15. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então pronto, o próprio Apocalipse já falou o que são aquelas águas ali. Multidões, povos, nações e línguas. Então não adianta falar que aquelas águas ali são a internet, que aquelas águas ali são a Praia de Ramos no Rio de Janeiro. O Apocalipse já falou o que é. A segunda maneira que eu tenho de entender o Apocalipse é olhando o resto da Bíblia. Por exemplo, quando o Apocalipse dá um símbolo, o que aquilo simboliza no resto da Bíblia? E a terceira maneira que eu tenho de interpretar, de decodificar o Apocalipse, é olhando o contexto histórico da época. Tá certo? O que os cristãos daquele tempo entendiam por aquilo? Porque vamos supor, se alguém vivesse daqui a 2000 anos e pegasse o nosso bate-papo aqui, ele ia ficar sem entender quando a gente falasse aqui, por exemplo, sei lá, olha, o pessoal aí da Bolsa de Valores tá achando que a coisa tá ficando preta. O que é isso? O pessoal da Bolsa de Valores. O que é Bolsa de Valores? Não existe mais. Não existe mais, e não faz a coisa ficando preta. Por que preta? O que quer dizer isso e tal? Você tá entendendo? Então, quer dizer, nós usamos expressões idiomáticas, algumas que alguns até acham politicamente incorretas, né? Não pode falar que a coisa tá preta. Então, o que significa? Então é bom a gente mergulhar no contexto para entender as gírias, até piada. Se você que é um humorista, você sabe disso. Aquela piada. Tem piada que você contava, talvez, que só fazia sentido naquele contexto político específico. Verdade. Você contar a mesma piada hoje, o que quer dizer com isso? Então, entender o Apocalipse dentro do contexto. E a terceira e última coisa, para a gente agora fechar e começar a entrar no livro mesmo, é como o Apocalipse está estruturado. A maneira como a gente tem de contar a história é diferente da maneira do mundo oriental. Eles não tinham o privilégio que nós temos hoje de ter livro à vontade. Abre aí e lê. Não existia isso. Eram poucos livros. Pouquíssimas pessoas tinham acesso à leitura. Quer um exemplo? Olha o que diz aqui Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Pode ler para mim, por favor. Olha que interessante isso aí. Eu ia pedir ajuda para você ler, porque tá você difícil. Tá difícil ler? Tá difícil. Tá muito pequenininho? Eu tô sem óculos. Então eu vou ler, não tem problema. Pode ler. Preciso deixar meu óculos aqui, viu, Tuti? Tá difícil. Da última vez eu passei aperto aqui que eu tava sem lente. Eu não sei se você lembra, eu ficava te pedindo pra ler. Putz, eu vou colocar lente também, porque eu não gosto de óculos de grau. Ó, doutor Rodrigo Gondim lá de Belo Horizonte, obrigado, viu? Sua lente tá me salvando aqui, ó. Bom, Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia. Por que a Bíblia fala bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem? Quer dizer que só um tinha o livro na mão. O resto coisa... Isso antes da imprensa, né? Exato, muito antes. A imprensa Gutenberg vem bem depois disso, século XV. Tinha os copistas antes, Os copistas, tudo à mão. E para copiar um livro era caríssimo. É como ter um carro. O Nome da Rosa, você assistiu? Sim, de Humberto Eco. Li o livro, inclusive. Não é que o pessoal ficava lá copiando. Exato, copiando e tal. Agora, vamos entender isso aqui. Já que você só tem uma pessoa para ler e a maior parte para ficar escutando, significa que as pessoas não tinham acesso à leitura como nós temos hoje. Então os livros obrigatoriamente tinham que vir em códigos que facilitavam a memorização. Eu tinha que facilitar. Como é que você vai decorar? Então a maneira que eles faziam para decorar era colocando em forma de acróstico, poesia, quiasmo. Poesia é uma coisa maravilhosa para ajudar a decorar as coisas. Que tem rima, né? Nossa, aqueles jingles da infância que a gente lembra até hoje. Pô. Lembra até hoje. Agora é ó. Não, como é? Agora. Não. Na hora de. Não foi bom. Peraí, corta aí. Deixa eu lembrar aqui que me deu um. Na hora de tomar. Já lembrei. Na hora de tomar café. É café concreto. Eu cantava a versão errada. Era café seleto. Seleto, que a mamãe prepara, xingando os vizinhos. Essa é a versão que eu Mas você decorou. Nossa. Aquela outra também. Ducha, corona, banho de alegria no mundo de água quente. Como é que a gente decora essas coisas? Não caiu na prova, você nunca ficou memorizando. Tem uma melodia, né? Tem uma melodia, tem uma maneira... Por isso que muitos salmos, muitas partes da Bíblia eram cantadas na hora de recitar. E tem coisas também de poemas, que, por exemplo, expressão idiomática, porque você aprende um ditado popular, né? Porque virou rima. Então, eles faziam isso também, só que não era necessariamente a rima.
eles faziam os livros e muitas coisas escritas em forma de quiasmo. O que é quiasmo? Que palavrão é esse, Rodrigo? Não, vou explicar o que é quiasmo. Vamos supor que eu vou contar a história de uma menina que conheceu um rapaz e namoraram. Eu vou dizer assim, olha, Maria encontrou João. Eles se amaram e casaram, pois o amor estava com eles desde que se encontraram. Maria encontrou João desde que se encontraram. E se amaram, pois o amor estava neles. E se casaram. O que eu fiz aqui? Você viu que a mesma temática da primeira linha, eu repeti na última. Entendi. A mesma temática da segunda linha, eu repeti na penúltima. E o centro dessa história é que os dois se casaram. Como o povo só contava as histórias assim, ficava mais fácil de entender. Eu contaria a história da Maria e do João diferente. Falei assim, ó, a Maria viu o João, eles se gostaram e se casaram. E viveram felizes para sempre. Ponto. No Oriente Médio Antigo não ia funcionar assim. Vamos repetir para ficar bem claro para a galera? Como é que seria? Maria e João se encontraram. Eles se amaram e se casaram, pois o amor estava neles desde que se encontraram. Entendi. Percebeu? Então você vê que tem um paralelismo, uma métrica ali.